Boa noite a todas, né? Saudações de tanto tempo que nós não nos vemos presencialmente. Então, na nossa matéria de Filosofia da Educação, eu escolhi um texto aqui sobre a atenção. Esse texto ele também foi trabalhado com o primeiro ano do ensino médio. Então, eu quero avisar antes porque para não ter nenhum incômodo. Ele é extraído deste livro aqui, ó. El Critério de um filósofo chamado Jaime Balmes. Esse livro ele tem em português e é bem fácil de baixar. Essa aqui é uma versão mais antiga, né, que eu tenho, uma versão de (1968), né, um pouquinho antigo. É um livro que trata sobre a criteriologia. A criteriologia é uma área da filosofia, uma área mais voltada para o campo da teoria do conhecimento. Então, esse trecho que eu escolhi sobre a questão da atenção é para nós trabalharmos um pouco essa questão da atenção, tanto nossa como de uma criança. Só é objeto de estudo o meu objeto da atenção. Então, digamos assim, no caso de uma brincadeira, o objeto da atenção tem que ser voltado à brincadeira. No caso de uma instrução, a atenção deve estar voltada para essa instrução. É muito complicado, no caso, por exemplo, de se trabalhar com criança, ou até mesmo com adolescente, e a nós mesmos, não é? Uma atenção distraída ou uma atenção superficial. A atenção ela deve estar toda voltada para o meu objeto de estudo. Pode ser um objeto de estudo intelectual, pode ser um objeto de estudo, no caso, só alguma informação, não é? Às vezes até mesmo cheiros. Se você não prestar atenção, você pode confundir algum cheiro. Não um cheiro do café, que é um cheiro muito significativo, não é? Mas quando se trabalha com a criança, tem que se chamar esta atenção. Por isso que para se chamar a atenção, nós podemos usar muitas metodologias, não é? E nós temos que ver qual é a metodologia que mais dá certo, dependendo do meu objetivo. Se o meu objetivo é uma brincadeira, esta atenção tem que estar voltada para a brincadeira. Agora, se eu vou fazer uma atividade, e essa atividade ela requer instruções iniciais, é necessário que a criança preste atenção nessas instruções iniciais. Não é? Geralmente, criança, nós não vamos dar regras tão complexas, não é? As regras e as atividades, até mesmo brincadeiras, elas devem ter uma complexidade de acordo com a idade da criança, não é? Mas se nós quisermos hoje fazer com uma criança aprenda xadrez, é possível fazer ela aprender xadrez, desde que você consiga ensinar ela de uma forma lúdica, mas também séria. Existe uma seriedade dentro do lúdico, não é? E até mesmo regras de comportamento. Uma criança mais atenta é uma criança que aprende mais, assim como nós, não é? Há muita coisa que tira a atenção. Se a gente pensar um pouco, o celular tira a atenção, a televisão tira a atenção, não é? A fala de uma outra pessoa tira a atenção, não é? E até mesmo nós não conseguimos nos manter atentos por muito tempo. No máximo que uma pessoa consegue ficar
atenta, assim, muito tempo, é no máximo uns 50 minutos. Mais do que isso, tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, senão não dá, não é? Não tem como ficar dentro de todo... Não tem como ficar, digamos, fechado em casa, na frente do computador, prestando atenção 100%, né? 100% do tempo, né? Atenção 100% em 100% do tempo. Isso é impossível. Então, nesse texto aqui, que depois ele será disponibilizado, são apenas 2 folhas, 4 páginas, né? Existe aqui uma definição da atenção. Vejam só. A atenção é a aplicação do espírito a um objeto qualquer. Esse espírito aqui nós chamamos de intelecto, raciocínio, né? A um objeto qualquer. Para bem pensar, é mister, antes de tudo, saber ser atento. Né? E daí ele continua, né? O machado não corta, se não é aplicado à árvore. A folcinha é inútil nas mãos do ceifador. A folcinha aqui é aquela foice parecida com o símbolo comunista, né? Então, no nosso caso, se nós queremos que uma criança aprenda, ela tem que ter um ambiente adequado para esse aprendizado. E um ambiente que estimule os sentidos dela. Agora, para se estimular esses sentidos, no caso de um objeto de estudo, não é? No caso de uma música, nós temos que criar essa metodologia. Até mesmo uma sala. A sala ela tem que estar decorada ao ponto de que a criança seja estimulada a prestar atenção, não é? Na decoração da sala que indique esse objeto de estudo. Uma sala de aula pouco decorada, uma sala de aula pouco estimulante, não é? Até mesmo dentro da nossa casa, se o negócio ficar meio bagunçado, aquilo dá quase um desespero, não é? Então, a criança gosta de algo bonito, algo colorido, não é? Então, nesse caso, né, o nosso objetivo aqui mais é imaginar e criar uma metodologia de como nós podemos chamar a atenção da criança. E como nós podemos fazer com que ela não perca a atenção. Aí vem uma outra situação que é a questão do estímulo. Como eu posso estimular os sentidos para que não se perca a atenção? Né? Como eu posso estimular, digamos assim, a audição? A escutar o outro, a parar um pouco, a pensar. Né? E aqui tem um outro trecho que eu acho muito interessante. Né? Olha só. A atenção toma nota e recolhe as coisas mais insignificantes. A distração deixa cair ao chão, como refúgio, o ouro e as pedras preciosas. Há tanta coisa que nós podemos prestar atenção, que são valiosas, e às vezes a gente deixa de lado. Né? Eu fico muito sentido quando eu vou tratar sobre política com os meus alunos do ensino médio, e eles não estão nem aí. Né? Não sei, às vezes pode ser por causa da corrupção, porque o assunto não é interessante, porque... Mas geralmente assim, ó, são pedras preciosas que são deixadas de lado. Mas há muita pedra preciosa que nós podemos ensinar para uma criança. Né? Se eu ensinei meu sobrinho de 6 anos a pescar, eu acho que a gente consegue ensinar
não é coisas grandiosas para qualquer criança. Vai depender da metodologia, do estímulo e da complexidade da atividade. Então, a parte de isso que eu estou tratando aqui, sobre a questão da atenção, ela vai muito além. Ela não é só um assunto de criteriologia, ela é também um assunto de psicologia. Então, eu gostaria muito que vocês lessem o texto e, se puderem futuramente, estudar algo sobre psicologia, não é? Dependendo dos níveis ali, ó, principalmente a Piaget e um pouco ali a Emília Ferreira, seria muito interessante para o segmento da aula. Tá bom? Até mais e bom estudo!